Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, com muito carinho, quero agradecer a presença e saudar aqui conosco o nosso colaborador paroquial, Padre Ivair, ele que é reitor do Seminário de Filosofia da Diocese de Cornélio Procópio, os nossos queridos diáconos, diácono Jailson, diácono permanente da nossa paróquia, diácono Marcelo, diácono transitório, em preparação para o presbiterado. Queremos agradecer também aqui as nossas autoridades civis presentes, autoridades municipais, nossas queridas irmãs religiosas, irmã Ana Paula, irmã Silmara, a sua assessora Rosângela, a querida pregadora da comunidade católica Colo de Deus, que vem com seus anjos intercessores, a Lígia e a Lorena, e o Paulo, que já é da nossa casa, já faz parte da nossa família, bem como todos vocês, amados irmãos e irmãs, povo de Deus, que se reúne aqui nesta manhã. O que dizer diante da maior declaração de amor que a humanidade já viu, vê e jamais poderá ver declaração de amor maior, de um Deus que se esvai, como nós ouvimos bem na segunda leitura de hoje, retirada da carta do nosso padroeiro São Paulo Apóstolo aos Filipenses, um Deus que para nos preencher daquilo que precisamos para alcançar a santidade, a felicidade verdadeira que não está nessa vida, para que tenhamos tudo, dá tudo de si e se esvazia na mais perfeita kenosis. Um Deus que se esvazia para nos preencher com o seu amor. Deus que se faz servo sofredor, como bem ouvimos as palavras do profeta Isaías. Um Deus que é crucificado no nosso lugar. Se nós pegássemos um pouquinho o hebraico, aramaico da época de Jesus para estudar, o padre Beto é formado em letras, graduado em letras, português e inglês, aqui pela Universidade Estadual de Maringá. Eu gosto muito de brincar com as palavras e mal sabia eu que Deus, anos mais tarde, Deus faria de mim um homem da palavra. Pois bem, se nós pegarmos o prefixo bar, do hebraico aramaico contemporâneo de Jesus, nós vamos entender que os nomes próprios, ou melhor, os nomes atribuídos de maneira própria a algumas personagens bíblicas que começam com esse prefixo. O prefixo é aquela primeira parte de um substantivo, seja ele próprio ou comum, que nesse caso vai designar para nós uma informação muito peculiar. Vamos nos lembrar, por exemplo, quando a palavra de Deus se refere ao cego Bartimeu. Esse prefixo bar, ao contrário do que muitas vezes a gente pode pensar, não significa ser parte do nome próprio desse homem. Um homem que cego, mendicante, não tinha dignidade perante a sociedade de então. Os nomes das personagens bíblicas dizem muito sobre elas. E aqui, a ausência de nome denota também a ausência de dignidade. Não sabemos o nome deste cego, só sabemos que ao ser chamado de Bartimeu, nós estamos nos referindo ao filho de Timeu. Pois bem, a história nos garante que a crucificação era uma das mais violentas formas de condenação da forma de Jesus. Os corpos apodreciam no alto dos montes para servir de exemplo para a população.
E aqui, olhando para essa sentença, onde Jesus e Barrabás são postos lado a lado, eu preciso retomar uma informação. Quando da sentença de uma crucificação, a cruz era confeccionada tendo exatamente as medidas do condenado. A cruz era feita para cada condenado. E ali bem sabemos que Pôncio Pilatos, graças à sua esposa, tenta se livrar da condenação de Jesus. Não consegue, por isso lava as suas mãos. E sendo posto ao lado de Barrabás, e aqui vamos mais uma vez fazer um resgate etimológico do nome próprio dessa personagem, já que o padre diz que cada nome traz muita informação a respeito de cada personagem bíblica. Barrabás, Bar-Abá. Quem está fazendo o encontro de espiritualidade aprendeu que por Abba nós entendemos meu pai ou paizinho, ou melhor, o pai. Se Bar significa filho e Abba, paizinho, o que significa então o nome Bar-Abá? Senão filho do pai, ou filhinhos do pai, filhos do paizinho. Amados irmãos e irmãs, estar diante da escolha entre libertar Barrabás ou Jesus significa se deparar com um preço pago na cruz pela nossa liberdade. A cruz estava pronta, mas a cruz não tinha as medidas de Jesus. A cruz tinha as medidas de Barrabás. A cruz tem as nossas medidas, porque Barrabás significa o filho, ou se preferirem, os filhos de Deus. Essa cruz é nossa. Jesus paga um preço muito caro pela nossa liberdade, pela nossa vida. Para que tivéssemos vida, alguém precisaria morrer. E aqui estamos. Mas volto novamente à primeira pergunta que fiz no início desta homilia. Diante da mais bela, profunda e sincera, porque aqui nós não estamos falando de um discurso da boca para fora. Aqui o verbo, a palavra se faz carne. Falar de amor é fácil. Conjugar os verbos dos mais variados tempos verbais é fácil. Mas busque vivê-los para você ver o quanto é desafiador. Por isso, às vezes, para aquele que lança um olhar raso sobre a celebração de hoje, parece ser estranho iniciarmos a celebração tendo os ramos nas mãos. Cadê o seu ramo? E terminar a celebração sepultando Jesus. Pergunto mais uma vez: o que fazer diante da mais bela, profunda e sincera declaração de amor com a qual podemos nos deparar? É simples. Entronize esse ramo verde na entrada da sua casa. Coloque
esse ramo que hoje está nas nossas mãos, no seu coração. Coloque esse ramo como estandarte da sua vida, porque esse ramo é o sinal de que nós acolhemos Jesus como Rei e Senhor. Jesus espera que nós tenhamos, e isso que o padre está falando é muito verdade. Antigamente, os nossos avós tinham o costume de, colocando o ramo na entrada da casa, na porta principal ou nas janelas, eles acreditavam que a casa estava protegida, por exemplo, contra fortes vendavais e tempestades. Mas não por conta do ramo, mas porque aquela casa acolheu Jesus Cristo como Senhor. Aquela família convidou Jesus para entrar e ali se assentar no seu trono como Rei e Senhor das nossas vidas. Por isso, resgatemos essa tradição, que nas portas das nossas casas, nas portas das famílias cristãs católicas, nós tenhamos o nosso ramo verde ao longo desse ano. E quando esse ramo ameaçar a perder o seu vigor, é época das esperanças se renovarem. É época de tirar o ramo das portas e transformá-los em pó para a quarta-feira de cinzas e iniciarmos esse ciclo todo novamente, porque a vida é renovação. E eu gosto muito de uma cena em que Jesus, olhando nos olhos de Nossa Senhora na Paixão de Cristo, do Mel Gibson, diz: vê, eu renovo todas as coisas. Amados irmãos e irmãs, aquele que tem Jesus Cristo como tronco, o caule, a raiz, terá sempre os seus ramos verdejantes. Estará sempre cheio de esperança. O que pode encher mais um coração de um agricultor de esperança, de que aquele ano será próspero, do que olhar para a sua lavoura, olhar para os campos e perceber o quanto estão verdejantes. Eu gostaria que vocês tivessem a mesma imagem, a mesma cena que eu tenho quando vocês levantam todos os seus ramos. A igreja se torna verdejante. E nós podemos, no início dessa Semana Santa, encher o nosso coração de esperança, de que tudo pode ser diferente, se acolhermos Jesus Cristo como Rei e Senhor. Porque essa diferença, ela começa em nós, ela começa em mim, ela começa em você. A diferença que nós queremos ver no próximo precisa partir de nós. Por isso, hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aclamar, saudar, convidar Jesus. Vem, Senhor Jesus. Hosana ao filho de Davi, hosana ao Rei, aquele a quem hoje, acolhendo, ao colocar o ramo, nunca se esqueça disso. Ao colocar o ramo na porta da sua casa, você também está dizendo a Jesus que você acolhe para a sua vida a vontade dEle. Você se coloca sob o senhorio dEle. É o Cristo Jesus que passa a assumir a direção da tua casa, da tua família, dos teus negócios. Quem aqui está precisando dessa ajuda valiosa de Jesus? Quem aqui quer ser guiado por Jesus, tendo Jesus como nosso Rei e bom pastor? Por isso, amados irmãos e irmãs, que nós possamos, assim como esses ramos, que a nossa vida se traduza num verdadeiro sinal, um gesto concreto de acolhimento à vontade de Deus Pai para as nossas vidas.
para as nossas famílias, para que nós possamos verdadeiramente viver nesse mundo, já nesse mundo, a felicidade que Deus tem reservada para cada um de nós, antecipando o céu para as nossas casas, fazendo da nossa igreja uma nova Jerusalém, sendo propagadores de uma nova civilização, a civilização do amor, para que Deus verdadeiramente possa, mais que unir as nossas cruzes a dele, e isso fica muito evidente no filme da Paixão de Cristo do Mel Gibson, quando eles colocam uma corda, atam uma corda ao pulso de Jesus e, deslocando o seu ombro, faz com que as suas mãos cheguem ao local da crucificação que é nosso. Mais do que unir as nossas cruzes, que nós possamos unir a nossa vida, a vida verdadeira, que se revela em Jesus, a ponto de um dia dizer: eu já não vivo, Cristo vive em mim. Que hoje, abrindo essa semana santa, de uma maneira santa, todos nós possamos viver essa unidade, buscando uma maior intimidade com aquele que se doa inteiramente por amor a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.